Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa aulinha. Essa é a segunda parte da coelhinha cenoura. Se você perdeu a primeira parte, o link vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixo, onde também vou deixar toda a lista de material para vocês e também o link do nosso Instagram Artes em Linha. Então, para quem não me conhece, me chamo Daniela Rico e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A coelhinha cenoura tá vindo em dois formatos. Ela tá vindo com as orelhinhas feita de cenoura. Então, essa aqui é as orelhinhas dela. E com as orelhinhas normal. Vocês me pediram muito para me trazer as duas versões. Então, eu trouxe as duas versões para vocês. Então, nessa segunda parte, vamos trabalhar a orelhinha cenoura, a orelhinha normal, o lacinho e também a cauda da nossa coelhinha. Então, antes de continuar, apoie o nosso canal, deixando o seu like, se possível também, compartilha esse vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal e tá gostando desse nicho amigurumi, quer ter aulas gratuitas toda semana, é só se inscrever e não esquece de ativar o sininho de notificação para sempre que rolar uma nova, chegar a notificação para você. E sem mais delongas, bora começar essa aulinha. Quer saber como fazer perninhas, corpinho, bracinho, cabeça, tudo isso sem costura? Eu, Daniele, especialista há ano, revelei todos os meus segredos. Clique para acesso exclusivo e consulte o meu time para garantir o seu desconto especial. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixo. Te espero lá. Vou trabalhar agora a cauda da nossa coelhinha. Eu vou utilizar a linha amigurumi na cor branca. E é bem simplesinho, gente. A gente vai fazer um pompom. Então, eu vou pegar o fio, segura aqui, ó. E vou enrolar em 2 dedos. Vou fazer aqui, enrolando aqui, até eu ver que ficou bom a quantidade, tá? Então, eu vou enrolar aqui e volto com ele já pronto para cortar. Então, meus amores, enrolei aqui o suficiente, tá? Pra fazer a caudazinha. Vou tirar aqui, ó. E vou pegar o fio. E vou passar aqui no centro, antes de tirar o dedo todo. Vou dar um nozinho, aperta bem. Vou pegar aqui, ó, puxar esse fio que eu dei um nozinho. Por dentro novamente. Vem aqui, ó, do outro lado. Puxo. Pra dar outro nozinho, porque esse nozinho aqui tem que ficar bem apertado pra não soltar os fios da cauda, tá? Agora, chegou a hora de cortar. Então, eu venho bem aqui no centro mesmo. Agora é bem simples, agora é só aparar até deixar a cauda no tamanho que você quer, tá? Eu gosto sempre de fazer assim, ó. Venho cortando desse jeito aqui, ó. Já meio arredondado, ó. Tá vendo? Aí, eu vou fazer o quê?
Vou virar aqui. E vou fazer a mesma coisa, cortar meio que arredondado. E assim eu vou dando forma a caudazinha. Então, eu vou cortar aqui toda, aparar ela todinha e volto pra mostrar o tamanho que ela vai ficar. Então, meus amores, cortei aqui, ó, aparei todo os fios, ó, e ficou assim, ó, bem redondinho. Agora, vou fazer a costura utilizando aquele fiozinho que a gente amarrou o centro. Eu coloco a agulha nas duas pontas para não ter que estar trocando de agulha. Então, venho aqui, ó, na parte de trás do nosso coelhinho, centraliza bem. Passa aqui, ó. A agulha, eu tô pegando aqui, ó, 3 pontos. Venho com essa aqui e faço o contrário. Agora, eu vou fazer o quê? Vou pegar a cola de silicone líquida. Vou colocar um pinguinho de cola aqui. E vou puxar esses 2 fios. Agora, é só dar um nozinho aqui. Já pode até tirar as agulhas. Aperta bem. E corta esse fio no tamanho do fio do pompom. E com isso, finalizamos o pompom da nossa coelhinha. E a costura também. Vou iniciar agora a orelha da nossa coelhinha. Vamos precisar de 2 partes como essa. Uma você vai fazer na cor da sua preferência, que é a parte interna da orelha. E a outra tem que ser na cor laranja, que é a cor da cenoura, tá? Eu vou trabalhar da cor da cenoura com vocês. É a mesma coisa as duas. Vou iniciar aqui com o anel mágico, então eu vou contornar esse fio aqui no meu dedo. Seguro ele aqui pra guiar. Pego a minha agulha, passo por baixo do fio que tá enrolado no meu dedo e por cima do fio que tá vindo do novelo. Agora, passo por baixo desse fio e puxo. Vou passar novamente por baixo desse fio e puxar novamente. E tá pronto o meu anel mágico. Vou subir aqui mais uma correntinha. Essas correntinhas aqui não valem como ponto, tá? E vou trabalhar aqui, dentro do anel mágico, 16 pontos altos. Então, dou uma laçada dentro do anel mágico, faço um ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos altos. Vou puxar esse fio aqui, que é pra fechar. Aperta bem. E vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto alto e prendo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a minha segunda carreira. Vou subir aqui 2 correntes, que não vai valer como ponto. Dou uma laçada e no mesmo espaço onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu inicio a minha carreira. E vou trabalhar aqui, nessa carreira número 2, 16 aumentos de ponto alto. Então, é 2 pontos altos para cada ponto. Como aqui não vale como ponto as correntinhas, então, eu fiz um ponto alto, no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto.
Dou uma laçada, ponto seguinte, mais 2 ponto alto no mesmo espaço, aqui é um aumento. Próximo ponto, mais 2 ponto alto. Já tenho aqui 3 aumentos. Eu preciso de 8, falta 5, vou fazer os outros 5 e já volto. Concluí aqui a minha segunda carreira, eu vou iniciar agora a minha terceira carreira. Agora, vamos trabalhar, no caso aqui, indo e vindo, que é um lado da orelhinha. Então, tudo que eu fizer a partir da segunda carreira pra frente, você vai repetir desse outro lado aqui, tá? Então, a carreira 3, eu subo 2 correntinhas que não vai contar como ponto. Vou virar o meu trabalho, dou uma laçada e aqui no primeiro ponto eu faço um ponto alto. No segundo ponto, um aumento de ponto alto, tá? Vai ser todas com ponto alto. Terceiro, um ponto alto. Quarto ponto, um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 8 vezes. Já fiz 2, falta 6, e essa carreira vai ficar com 24 pontos. A carreira anterior ficou com 16, tá? Que eu esqueci de falar pra vocês. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 4. Vou iniciar ela com um aumento. E agora, eu vou trabalhar 22 pontos altos. Vou fazer aqui esses 22 pontos. E já volto. Concluí aqui os meus 22 pontos. Vou finalizar minha carreira agora com um aumento. E essa carreira ficou com 26 pontos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 5 com 2 correntes, viro o meu trabalho. Vou iniciar aqui com um aumento. E vou trabalhar agora 24 pontos altos. Então, vou fazer aqui esses 24 pontos altos e já volto. Concluí os 24 pontos, agora eu vou finalizar minha carreira com um aumento. E a carreira 5 ficou com 28 pontos alto. Agora, eu vou iniciar minha carreira 6 com 2 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou trabalhar 28 pontos altos. E a partir da carreira 6, eu vou fazer uma sequência de 5 carreiras, cada uma com 28 pontos altos. Então, eu vou trabalhar da carreira 6 até a carreira de número 10 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, vou começar a diminuir para dar formato à cenourinha. Então, meus amores, eu vou trabalhar 2 tipos de diminuição aqui, vou mostrar o primeiro para vocês agora e mais para frente a gente te mostra o segundo. Vou subir aqui 2 correntes para iniciar minha carreira 11, viro o meu trabalho, dou uma laçada, pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo ponto. Aqui já é uma diminuição. Eu pulei esse, comecei a trabalhar a partir desse, então diminui um ponto nessa carreira. E na carreira 11, eu vou trabalhar 27 pontos alto. Vou iniciar agora a minha carreira de número 12, vou subir aqui, ó, 2 correntes, vou virar o meu trabalho, dou uma laçada, pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo ponto. E aqui, eu vou fazer 26 pontos baixos. Eu fiz mais uma diminuição, lembrando que as correntes não valem como ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui esses 26 pontos e já volto. Vou iniciar agora minha carreira de número 13 com 2 correntes, viro meu trabalho, pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo ponto. E nessa carreira, eu vou trabalhar 25 pontos altos. Então, meus amores, vamos trabalhar assim, sempre pulando o primeiro ponto quando inicia a carreira até a carreira de número 23. Então, eu vou deixar esse passo a passo aqui no cantinho da tela, tá? Dessa carreira 13 até a carreira de número 23 e volto na carreira de número 24 com vocês. Concluí aqui a minha sequência, agora eu vou trabalhar com vocês a carreira de número 24. Então, eu vou trabalhar aqui 2 correntes,
viro o trabalho, pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo ponto. E vou trabalhar aqui 12 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E agora eu vou fazer mais uma diminuição, que a gente fez uma aqui quando pulou o ponto, vou fazer a nossa segunda diminuição. Então, aqui eu vou dar uma laçada, vou puxar o fio aqui como se fosse fazer um ponto alto, puxo o fio que vem do novelo para as duas primeiras alcinhas e deixo duas na agulha. Dou outra laçada no ponto seguinte, faço a mesma coisa, puxo o fio que vem do novelo para as duas primeiras alcinhas e agora eu vou completar aqui puxando para as 3 alcinhas. Então, aqui eu fiz uma diminuição e essa carreira aqui ficou com 13 pontos. Duas correntes, viro o meu trabalho, dou uma laçada, pulo o primeiro ponto, que é a primeira diminuição, e agora eu vou trabalhar 10 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui esses 10 pontos e já volto. Concluí os 10 pontos, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer uma diminuição, então, puxo aqui, puxo o fio para as duas primeiras alcinhas, deixo duas reservadas, dou uma laçada, introduzo a agulha, puxo o fio. Fiquei com 4 alcinhas, puxo para as duas primeiras, depois puxo para as 3 para completar a minha diminuição. E essa carreira ficou com 11 pontos. Duas correntes, viro o meu trabalho, pulo o primeiro ponto, começo a trabalhar a partir do segundo. E vou fazer agora 8 pontos altos. Então, vou fazer aqui esses 8 pontos e já volto. Trabalhei aqui os 8 pontos, vou fazer novamente a diminuição. E essa carreira ficou com 9 pontos altos. Vou subir duas correntes, viro o meu trabalho, dou uma laçada, pulo o primeiro ponto, no segundo começo a trabalhar e vou fazer 6 pontos altos. Então, eu já tenho 3, 4, 5 e 6. E uma diminuição, daquele mesmo jeito que eu ensinei no início aqui. E essa carreira ficou com 7 pontos. Agora, eu vou fazer duas correntes, vou virar meu trabalho, essa carreira de número 28. E vou pular aqui o primeiro ponto, começo a trabalhar a partir do segundo. Vou fazer 4 pontos, então, tenho 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. E essa carreira ficou com 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer o quê? Vou cortar aqui o fio. Você só vai cortar o fio do primeiro lado, do segundo a gente vai deixar para começar o acabamento. Vou repetir esse mesmo processo aqui desse outro lado. Vou só iniciar aqui para vocês. Então, aqui eu vou dar um nozinho. Venho aqui, ó, no meu ponto. Prendo. Né, subindo duas correntinhas. É a carreira 2, no caso aqui. Na carreira 2, eu trabalhei 8 aumentos. Então, aqui, ó, onde eu prendi, eu vou fazer 2 pontos altos, porque as correntinhas não valem como ponto. No segundo ponto, a mesma coisa, 2 pontos altos, que é um aumento. Próximo ponto, 2 pontos altos. E assim, eu vou trabalhar até completar 8 aumentos. E repetir esse mesmo processo aqui. Então, volto o vídeo para conferir
e eu já volto. Então, meus amores, concluí aqui o outro lado, como eu falei pra vocês vão arrematar o fio do primeiro e deixa do segundo. Por quê? Porque vamos trabalhar o acabamento aqui pra poder colocar o flash, tá? Então, aqui eu concluí, né? Vou começar a fazer o acabamento. O acabamento é ponto baixo na lateral e nas pontas. Eu trabalhei a minha peça, nessa lateral aqui, deu 70 pontos baixos. Nessa parte de cima aqui, deu 4 pontos baixos. Por que eu tô falando a quantidade de ponto pra vocês? Porque as duas peças, tanto essa quanto essa daqui, tem que ter a mesma quantidade de pontos aqui na lateral, para na hora que for fazer a costura do flash, bater todos os pontos. Vou subir aqui uma corrente para iniciar o acabamento e vou começar a trabalhar pontos baixos aqui, ó, na lateral da minha peça. Eu gosto de sempre fazer, quando é assim no ponto alto, passar minha agulha no meio do ponto. Porque quando a gente passa assim, aí ela fica aberta aqui. Então, quando você passa no meio do ponto, ele não fica, ó. E agora é só trabalhar aqui, ó, ponto baixo. Aqui é correntinha, então eu trabalho ponto baixo. E assim, ó, vou fazendo meus pontos baixos, até completar 70 pontos. Vou trabalhar toda essa lateral aqui, quando for virar pro lado de cá, eu volto com vocês. Concluí aqui os 70 pontos baixos, agora eu vou virar para o lado de cá. Então, eu já começo aqui, ó, no meu primeiro ponto, um ponto baixo, e vou descendo normalmente, trabalhando meus pontos baixos. Também 70 pontos. Então, eu vou fazer aqui esses 70 pontos. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente virar para trabalhar o outro lado. Completei aqui, gente, os 70 pontos baixos. O último ficou em cima do primeiro ponto alto dessa partezinha aqui. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos baixo aqui nessa parte. E já vou começar essa outra lateral aqui. Então, eu faço uma corrente e venho aqui, ó, e começo a trabalhar. E vou fazer também 70 pontos baixos. Então, eu vou fazer 70 pontos baixos aqui, e para finalizar aqui, 4 pontos baixos. Vou contornar tudo e já volto. Então, meus amores, concluí aqui todo o acabamento, né? Contornei toda a minha peça, como eu falei pra vocês. E tá pronta a orelhinha da nossa coelhinha. Agora, vamos colocar o flash e a folhinha. Vou trabalhar agora a folhinha da cenoura. Aqui eu tenho 32 correntinhas. Vou dar uma laçada, vou pular as duas primeiras e na terceira eu começo a trabalhar. E vou fazer aqui um aumento de meio ponto alto. Vai ser 2 pontos na mesma correntinha. Próximo, novamente, um aumento de meio ponto alto. Próximo ponto, a mesma coisa, um aumento de meio ponto alto. E assim eu vou repetir até completar 20 aumentos de meio ponto alto. Então, vou fazer aqui esses 20 e já volto. Concluí aqui os meio ponto alto. Agora, eu vou finalizar aqui com 10 pontos baixos. Então, vou fazer aqui esses 10 pontos baixos, vai ser um para cada correntinha. E já volto. Concluí aqui os 10 pontos baixos, eu não arremato o fio, já vou iniciar a próxima folhinha. Então, aqui eu já subo as 32 correntinhas, vou fazer aqui essas 32 e já volto. Completei aqui as 32 correntinhas e vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui na primeira. Então, dou uma laçada, pulo as duas primeiras correntinhas, na terceira eu começo a trabalhar. E vou fazer aqui 20 aumentos de meio ponto alto e vou finalizar
a minha carreira com 10 pontos baixos. E assim, gente, eu vou trabalhar até completar 6 fios como esse aqui. Então, vou fazer, eu já tô aqui, já fiz o primeiro, tô aqui iniciando o segundo, então falta 4 para completar os 6. Eu já vou concluir aqui os 6 fios da folhinha da nossa cenoura. Agora, eu vou fazer um acabamento aqui em cima para ficar melhor na hora de costurar. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. No primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E na correntinha que eu fiz esse ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Na correntinha que eu fiz ele, um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar até completar 12 pontos baixos. Concluí aqui os 12 pontos baixos, já cortei o fio com espaço para costura, agora é só prender. Vou pegar a agulha de tapeceiro, vou passar aqui, ó. Que a gente vai costurar. Vou pegar essa ponta que não tá com fio e vou enrolar aqui, ó. Pronto. Enrolei, agora eu vou fazer o quê? Vou pegar minha agulha, venho aqui, ó, no último ponto, passo direto, ó. A gente vai passar na camada de ponto baixo. Vou pro ponto do lado e faço a mesma coisa, ó. Passo de um lado pro outro. Venho pro ponto do lado de cá e passo em todas as camadas, ó. Venho pro ponto de cá. E, por último, e tá pronta a folhinha e a costura aqui, ó, da nossa cenourinha. Antes de colocar o flash nas orelhinhas da nossa coelha, eu vou fazer aqui a costura, ó, da folhinha. É bem simples, gente. A gente vai fazer o quê? Vai pegar aqui, ó, passa dessa forma aqui. Eu passo pegando 2 pontos. E venho aqui, ó. Passo aqui, pego 2 pontos. Por que eu tô fazendo primeiro a costura aqui? Porque se você fizer a costura antes de... depois que coloca o flash, essa marquinha aqui, ó, vai ficar à mostra. E eu fazendo assim, não fica. Aí, você pode escolher a opção de deixar... fazer uma orelhinha, né, pra coelhinha normal, e fazer essa cenourinha como se fosse uma caminha pra coelhinha, tá? Então, aqui, ó, vou fazendo aqui até completar todos os pontos, ó. Eu tô pegando no ponto baixo que fica por fora, tá? Então, venho aqui e vou só contornando aqui, ó, até finalizar todos os pontos. Aperta, tá? Pra não ficar folgado. E vai trabalhando aí a costura da sua folhinha. Concluí aqui a costura, vou jogar aqui o fio pra baixo, pra dar um nozinho. Deixa eu ver se não pego aqui. Aqui embaixo é só dar um nozinho
para não soltar. Vou cortar o excesso. E a folhinha da nossa cenoura, ó, já tá no lugar. Chega a hora de colocar o flash no lugar. Eu tenho aqui, ó, 60 centímetros de flash, tá? Eu começo a colocar por essa ponta aqui e venho até aqui, tá? Eu faço isso por quê? Porque se o flash ficar grande, a gente tira essa partezinha aqui e coloca mais pra frente. Vou utilizar para costurar o flash, a linha da cor cenoura. E, gente, é basicamente isso. Eu vou mostrar pra vocês sem o flash, porque fica melhor pra vocês verem. Você vai colocar a peça aqui, ó, bem certinha, com o flash no meio, entre uma peça e outra. E vai ser a costura aqui, ó. Você entra, deixa eu ajeitar aqui. Você vai entrar no ponto que dá reto com o ponto de baixo, porque aqui eu tenho 70 pontos e aqui também. Então, vai ser um ponto de cada lado. Venho aqui, entro aqui, vou pro próximo ponto. E isso passando por cima do flash. Venho pro próximo. E pro próximo aqui, ó. E assim vai ser feita a costura do flash, tá? Então, deixa eu só tirar aqui. Que foi só pra mostrar, pra ficar melhor pra vocês verem. Mas eu vou mostrar também a costura pra vocês. Dei um nozinho aqui na ponta. Vou entrar aqui no meu primeiro ponto. Vou pegar aqui o flash, você coloca ele na posição certa, tá? Com essa partezinha aqui pra fora. Que você vai precisar abrir e fechar. Então, venho aqui, ó, coloco essa parte aqui pra dentro. Desse jeito aqui, ó. Ó, como fica de um lado. Não deixa muito junto, não, porque na hora de fechar e abrir, pode ser que pegue no crochê. E essa pontinha aqui, você deixa o mais próximo possível da ponta aqui, tá? Se quiser alinhavar, você pode depois passar a costura com esse aqui, mas eu gosto de fazer logo tudo de uma vez. Então, vou entrar aqui no meu ponto e saio no ponto que fica reto com ele, ó, do jeito que eu mostrei pra vocês. Venho pro próximo e saio no próximo aqui. Vou pro próximo. Tá vendo? De um lado pro outro e o flash tá no meio. Venho aqui pro próximo. E assim eu vou contornar toda a minha peça, não vai ficar nenhum ponto sem costura. Tem que costurar todos os pontos, tá? Eu vou adiantar essa costura até chegar aqui na ponta. Quando chegar aqui na ponta, eu volto pra fazer essa curva com vocês. Então, meus amores, já adiantei bastante a costura, já até costurei esse lado inteiro. Já tô aqui e voltei na curvazinha que eu falei pra vocês, que é a mesma do outro lado. E aqui a gente vai continuar com a nossa costura normalmente. Só deixando aqui, ó, sempre, né? E passando dessa forma que a gente vem costurando desde o início. Lembrando que a costura tem que ser feita em todos os pontos. Você também pode fazer essa costura na máquina, tá? Máquina de costura. Eu preferi fazer assim,
porque muita gente não tem máquina, então vai ter uma opção de costurar na mão. E aqui, ó, tá vendo? Não muda nada, é só uma curvinha que dá pra ser feito normalmente. E aqui, ó, vou fazendo a minha costura até finalizar toda a orelhinha. Então, eu vou concluir aqui, né, essa última parte e volto com ela já pronta pra gente colocar lá no lugar. Então, meus amores, concluí aqui toda a costura do flash, ó. E a orelhinha ficou pronta. Pra fazer a costura é bem simples, eu vou mostrar aqui pra vocês como ela ficou, tá? Se você quiser a coelhinha aqui com a orelhinha de cenoura, é só você colar ela com cola quente aqui no topo da cabeça da sua coelhinha. Então, você vai passar a cola aqui nesse centro. E coloca no centro, deixa eu mostrar essa outra aqui que tá sem... E cola ela aqui, ó, no centro da cabeça. Aí, se você quiser, pode dar alguns pontos, mas aí você dá um pontozinho solto só pra quando descolar, se é que vai descolar, ele não sair de vez, tá bom? Essa é a coelhinha com as orelhinhas de cenoura. Agora, eu vou ensinar uma orelhinha extra pra vocês. Vou trabalhar com vocês a orelhinha, vamos precisar, né, de 2 partes, já tô com uma pronta. Vou fazer outra com vocês, tá? A outra é na cor da coelhinha e a interna é na cor da sua preferência, tá? Eu escolhi essa rosinha aqui, mas você pode fazer na cor da sua preferência. Então, tudo que eu repeti nessa daqui, você vai repetir na cor que você quer. Então, eu vou iniciar aqui com um anel mágico. No que eu fechei aqui meu anel mágico, eu fiquei com uma correntinha. Então, eu vou trabalhar mais uma correntinha, lembrando que as correntes não valem como ponto, por isso que eu só faço 2. Vou dar uma laçada e dentro do anel mágico, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Então, tem 1, 2, 3... 4 e 5. Vou puxar esse fio aqui, que é pra fechar o anel mágico. E agora, eu vou iniciar minha carreira 2. Então, eu vou subir 2 correntes, essas correntes não valem como ponto, viro o meu trabalho, dou uma laçada e no primeiro ponto alto, eu vou fazer um aumento de ponto alto, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos, um para cada ponto. Então, tem 1, 2 e 3. E no último ponto, um aumento. É 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E a carreira de número 2 ficou com 7 pontos. Vou iniciar agora minha carreira 3 com 2 correntes, viro o meu trabalho. Vou fazer aqui um aumento. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E um aumento de ponto alto. E essa carreira ficou com 9 pontos altos. Agora, deixa eu só tirar aqui, ó. Vou iniciar a carreira de número 4. 2 correntes, viro meu trabalho e a partir do primeiro ponto começo a trabalhar.
Vou fazer um aumento. 7 pontos altos. Vou fazer aqui esses 7 pontos e já volto. Concluí aqui os 7 pontos e vou finalizar minha carreira com um aumento. E essa carreira ficou com 11 pontos altos. Vou subir 2 correntes para iniciar a carreira 5, viro o meu trabalho. Vou trabalhar aqui no início um aumento. E agora, eu vou fazer 9 pontos altos e finalizar minha carreira com um aumento. E essa carreira vai ficar com 13 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira 6. E a partir da carreira 6, eu vou trabalhar uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 13 pontos altos. Então, eu vou trabalhar a carreira 6 e a carreira 7 e já volto. Concluí a minha sequência, vou iniciar agora a minha carreira de número 8 e vou começar a diminuir para dar forma à orelhinha. Então, aqui eu vou subir 2 correntes, viro o meu trabalho. A primeira diminuição é da seguinte forma: eu pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo. E vou fazer aqui 10 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui esses 10 pontos e já volto. Concluí os 10 pontos, agora eu vou fazer outra diminuição, e essa diminuição é como? Dei uma laçada aqui na agulha, vou entrar aqui como se fosse fazer um ponto alto. Vou puxar o fio que vem do novelo para os 2 primeiros pontos e deixo 2 na agulha. Dou uma laçada, próximo ponto a mesma coisa. Puxo o fio, fiquei com 4 alcinhas. Vou puxar o fio que vem do novelo para as 2 primeiras, agora eu tenho 3, agora puxo o fio que vem do novelo para essas 3. Então, aqui eu fiz uma diminuição de ponto alto. Essa carreira ficou com 11 pontos. Agora, eu vou iniciar a carreira 9 com 2 correntes, viro o meu trabalho. Vou fazer a mesma coisa. Pulo o primeiro ponto, começo a trabalhar a partir do segundo ponto. Vou fazer aqui 8 pontos baixos. Desculpa, ponto alto, tá? 8 pontos altos. Concluí aqui, agora eu vou fazer novamente a diminuição. Então, aqui eu dou uma laçada, introduzo a agulha, puxo o fio que vem do novelo para as 2 primeiras alças, dou outra laçada, próximo ponto, puxo o fio que vem do novelo para as 2 primeiras e agora para as 3. E aqui eu fiz novamente a diminuição e essa carreira ficou com 9 pontos. Vou iniciar agora a carreira 10 com 2 correntes, viro o meu trabalho. Dou uma laçada, pulo o primeiro ponto. No segundo, eu começo a trabalhar e vou fazer 6 pontos. Então, aqui já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. E faço a mesma diminuição. Então, dou uma laçada, puxo para as 2 primeiras, deixo na agulha 2. Tenho 4, puxo para as 2 primeiras e agora para as 3. E essa aqui ficou com 7 pontos. Vou iniciar agora a carreira 11, com 2 correntes, pulo o primeiro ponto, no segundo começo a trabalhar. Vou fazer 4 pontos. Então, aqui eu já tenho 2, 3 e 4. E vou fazer a diminuição. E essa carreira ficou com 5 pontos. Vou iniciar a carreira 12 com 2 correntes, só que agora eu não vou pular o ponto, eu vou fazer 5 pontos altos. Então, eu começo a trabalhar aqui, ó, a partir do primeiro. Então, faço 1, 2, 3, 4 e 5. E assim, eu finalizo, né, a minha orelhinha. Na cor rosa, eu arrematei o fio. Na branca, eu vou deixar para começar o acabamento, né, contornando toda a minha peça. Eu vou deixar a primeira carreira aqui, ó, com o lado avesso para cima. Então, para isso, eu vou ter que fazer uma corrente,
Viro o meu trabalho para começar o acabamento, ó, tá vendo que a primeira carreira tá pra cima. Pego aqui a orelhinha, viro também ela pra primeira carreira ficar pra cima. E é assim que a gente vai trabalhar. Vou fazer um ponto baixo passando de um lado pro outro. Um, dois, três, quatro e 5. Então, aqui eu fiz 5 pontos baixos. Vou fazer, deixa eu colocar esse fio aqui. Vou fazer uma corrente para iniciar o acabamento desse lado aqui e começo a trabalhar a partir do último ponto baixo aqui, ó. E faço um ponto baixo nele. Aonde eu fiz o ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, ó. Vou trabalhando aqui. Eu vou fazer aqui, nessa lateral, 35 pontos baixos. Eu vou finalizar esse 35 aqui, ó, no ponto alto. Nesse meio aqui, que é o anel mágico, eu vou fazer um aumento triplo, que é 3 pontos baixos no mesmo ponto. E desse outro lado, 35 pontos baixos. Mas eu vou fazer aqui, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Concluí aqui o meu acabamento. Agora, eu vou vir aqui onde eu falei pra vocês, que é no anel mágico. Passo de um lado pro outro. E vou trabalhar 3 pontos baixos aqui, que é pra virar pra trabalhar o outro lado da orelhinha e essa ponta ficar redondinha. Então, aqui eu fiz os 3 pontos, começo novamente a fazer os meus pontos baixos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês, quando estiver trabalhando aqui os pontos baixos, der menos ou mais ponto, não tem problema não, tá? É só o acabamento mesmo. Agora, tem que deixar os dois lados com a mesma quantidade de pontos. Eu falo isso porque tem gente, né, que tem um ponto maior, um ponto menor. Então, pode ser que dê essa diferença aí, tá? No meu aqui deu 35 de cada lado, mas se o seu der menos, o importante é fazer o acabamento e fechar a peça. Vou concluir aqui e já volto. Concluí aqui o outro lado da orelhinha, vou prender com ponto baixíssimo aqui, ó. E vou cortar o fio com espaço para fazer a costura. E com isso, a segunda opção de orelhinha tá pronta. Vou mostrar para vocês como fazer a costura da orelhinha. Já fiz uma, vou fazer outra com vocês. Vai ser entre as carreiras 3 e 4, tá? E é bem simplesinho. Então, vou entrar aqui, ó, no meu ponto dessa forma, tá? Na cabeça. E venho aqui, ó, no primeiro ponto. Agora, eu entrei nesse ponto, saí nesse aqui. Agora, eu vou entrar nesse que eu saí e vou pro próximo. Lembrando que quando você estiver fazendo a costura, se você ver que a orelhinha ficou troncha, desmanche e faz novamente, tá? Venho aqui, ó, no meu segundo ponto. Volto no ponto que eu saí, vou pro próximo. E venho aqui no terceiro ponto. Volto no ponto que saí, vou pro próximo. E no meu próximo ponto. Aqui você vai costurar todos os pontos aqui de cima e os do acabamento também, tá? Concluí aqui a costura, vou vir aqui, ó, esse foi o ponto aqui, ó, que eu saí, né, com a minha agulha, eu vou vir nesse próximo, que é pra arrematar o fio. Vou pro próximo ponto e saio aqui, ó, no último. Passo aqui por baixo e puxo, aperta bem. Venho aqui, ó,
E vou sair no mesmo espaço que eu saí com outro fio. Antes de arrematar, dá uma olhadinha. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Se a orelhinha ficou certa, se ficou, você vem aqui, ó. Pode tirar essa agulha e dá um nozinho. Esse nozinho não é obrigatório não, tá, gente? É só se vocês quiserem. Eu acho melhor, porque caso a criança tá brincando e puxa a orelhinha, pode ser que o fiozinho, né, do nó saia. E desse jeito não tem como. Agora, é só jogar esse nozinho aqui pra dentro da cabeça. E as orelhinhas estão no lugar. Aí, a primeira versão, que é essa daqui, você faz também, mas aí você faz o quê? Fecha aqui uma parte e usa ela só como uma caminha pra coelhinha, ó. Você bota a coelhinha aqui. E agora vem aqui, ó, fechando. Tem que apertar, tá, gente? Os pezinhos, porque como eles são maiores e aqui essa parte é mais fina, você aperta e puxa aqui. É só essa partezinha aqui, ó, que é mais difícil de fazer, porque os pezinhos, né, é maior do que essa parte aqui. O restante entra de boa. Tá vendo? E você vai vender, ó, a sua coelhinha aqui, embaladazinha em uma cenoura. Vou iniciar agora o laço da coelhinha. Já tenho aqui 26 correntinhas. Vou pular primeiro e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. E vou começar aqui com 2 pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada correntinha. Agora, eu vou trabalhar 2 meio ponto. Então, eu dou uma laçada, na corrente seguinte, faço um meio ponto. E na próxima, mais um meio ponto. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, eu vou para a próxima correntinha, faço um. Próxima, 2. Próxima, 3. E na próxima, 4 pontos alto. Agora, eu vou trabalhar 2 meio ponto. Então, aqui eu tenho 1 e 2. E vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Aqui eu já tenho a metade de um laço. Vou repetir esse mesmo processo aqui. Então, vou fazer 2 pontos baixos. 2 meio ponto. Um para cada correntinha, tá? 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 2 meio ponto, 1, na próxima corrente, 2. E agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Já terminei mais um lado do meu lacinho. Agora, na última correntinha, eu vou fazer um aumento triplo, que é para virar, para trabalhar o outro lado. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2, 2 meio ponto, 1, e 2. Agora, eu vou fazer 4 pontos altos.
1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou trabalhar 2 meio ponto. Então, aqui eu tenho 1 e 2. E 2 pontos baixos. 1 e 2. E aqui eu já terminei um lado do laço. Vou fazer o outro lado com 2 pontos baixo, desculpa. Agora, eu vou trabalhar 2 meio ponto, 1 e 2. 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4. 2 meio ponto, 1 e 2. E 2 pontos baixos. 1 e 2. Vou prender com ponto baixíssimo aqui no primeiro. Corto com o espaço que dê pra fazer a costura e o centro do laço. E prendo. Deixa eu só tirar esse excesso aqui. E o nosso laço tá pronto. Agora, vamos montar. Vou pegar aqui a agulha. Passo aqui. Vou primeiro fazer a costura daqui, ó. Eu faço a costura dele assim. Fiz a costura, agora eu vou dobrar assim, ó. E esse fio aqui eu vou contornar aqui, ó. Então, eu venho aqui, passo e vou apertando bem. Vou colocando o fio um do lado do outro, não faz de bolo não, tá? Vai colocando um do lado do outro, pra ir formando aqui o centro do laço. E vai apertando, tá? Então, aqui eu fiz o centro do laço. Vou dar um nozinho aqui, ó. E agora é só ajustar. E tá pronto o laço. Chega a hora de fazer aqui a costura da orelhinha. Eu vou fazer ela aqui, ó, de lado, mas você pode fazer no meio, pode fazer uma pra cada orelhinha, você quem escolhe. Então, eu venho aqui, passo aqui a minha agulha, ó. E passo aqui por baixo do fio que eu enrolei o centro do lacinho. Você pode até colar também, tá? Mas eu indico que costure pra que a criança, quando estiver brincando, não coloque na boca e acabe tirando o laço e engolindo. Então, é melhor você costurar. Passei aqui no centro. Vou passar aqui novamente. Você passa e aperta, tá? E passa aqui de novo. Eu vou apertar aqui. E vou passar aqui por dentro. Que é pra dar um nozinho. Passa esse fio aqui por dentro da cabeça, em qualquer parte, pra cortar o fio, né? Arrematar. E corta aqui o excesso. Agora, eu vou pegar aqui, ó, cola de silicone líquida. Vou colocar um pinguinho aqui. E coloco um pinguinho do outro lado.
segura aqui ou coloca um alfinete e espera aí de 5 a 10 minutinhos para colar. E a costura do lacinho vai estar pronta. Finalizamos a nossa aulinha, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, apoie o nosso canal deixando o seu like, se possível também compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários o que você achou da nossa coelhinha. Para conferir outras aulas do nosso canal, fica até o final do vídeo onde eu vou deixar a playlist para você conferir tudo que tem aqui no Artes e Linha. E até a próxima aula!